Tudo bem? Eu sou a professora Claudine e essa é a nossa aula sobre NBR. Bom, para falar sobre NBR, antes eu preciso falar um pouco sobre a ABNT. Você já deve ter ouvido falar da ABNT no seu curso, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esse é o site da ABNT, não sei se você já teve curiosidade de acessá-lo para saber um pouco mais sobre essa associação. Mas o que é a ABNT? A ABNT é uma entidade privada sem fins lucrativos. Isso significa que não é um departamento do governo e nem uma empresa que visa lucros para crescer e ter filiais. A obrigação, a responsabilidade da ABNT é criar normas e regulamentações a serem seguidas por empregadores, por criadores de produto, por servidores, certo? Então ela estabelece normas e regras com o apoio do governo. Que apoio é esse? Por meio da obrigatoriedade de cumprimento dessas regras em leis. Já já eu falo mais disso. Bom, como eu disse, a ABNT ela é responsável pela criação, pela elaboração e divulgação das normas brasileiras, que são as NBRs. Elas é que nos interessam hoje. Quem é que faz as NBRs? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela é composta por diversos comitês, comissões de pessoas de diferentes áreas que elaboram, criam essas normas e divulgam por meio da ABNT, certo? A NBR é um documento que é estabelecido nesses comitês e aprovados pela ABNT, que fornece uma regulamentação, uma norma, um guia para a execução de serviços que têm que ser repetidos, sempre prezando pela qualidade e segurança. Ok? Então, tudo aquilo que precisa ser repetido com segurança e qualidade tem uma NBR que guia esse trabalho. Por isso que vocês ouvem tanto falar de ABNT e NBR nos cursos técnicos de vocês. Imaginem vocês, os técnicos em edificações, em eletrotécnica, em automação industrial, trabalhando sem uma NBR. Cada um criando aí uma parede, uma fiação, ou mexendo no motor do jeito que bem entendesse. A gente poderia ter riscos tanto para vocês, quanto para as pessoas a quem vocês atendem, certo? Então, a gente está pensando que a NBR e a ABNT prezam pela segurança desses processos, tudo bem? E ordenação, para que eles sejam sempre feitos, mantendo a qualidade e a segurança de todos os envolvidos. Aí surge alguma dúvida? Geralmente surge essa dúvida se a NBR é a mesma coisa que NR. Vocês que fizeram as disciplinas de segurança do trabalho já aprenderam que as NRs elas não são iguais à NBR. Elas são responsabilidade do Ministério do Trabalho, certo? Diferentemente das NBRs que são responsabilidade da ABNT. A NR, uma norma regulamentadora, elas visam também a segurança, mas do empregador e do empregado. Lembram disso? E as NRs são aí um número bem pequeno de normas a serem seguidas, ao contrário das NBRs, que tem uma infinidade de acordo com cada área de trabalho ou de serviço. Entendida essa diferença? Vamos voltar para o nosso assunto, que são as NBRs. É obrigatório seguir uma NBR? Sim, é obrigatório. Não porque ela é uma norma, certo? Porque norma não é lei, mas por força da lei ela se torna obrigatória. Lembra que eu falei antes que o governo federal apoia a ABNT? Apoia no sentido de dar respaldo legal. O governo federal cria leis que obrigam as pessoas a seguirem as NBRs que são divulgadas, elaboradas pela ABNT. Tudo bem até aqui? Um exemplo de como é que isso acontece. O Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que todo mundo que queira fornecer um produto, criar um produto, vender um produto, precisa seguir a NBR relativa àquela ação. Então, um exemplo. Se você quer criar um produto, você quer criar um brinquedo e quer vender esse brinquedo, você não pode fazer isso sem seguir uma NBR específica para aquele tipo de produto, certo? Você não consegue vender,
Por quê? Se o seu cliente ele se acidenta com o produto que você vendeu e você não seguiu uma NBR que preza pela segurança e qualidade e ordenação das etapas de produção, você colocou esse consumidor em risco e ele está respaldado pela lei. Você pode ser processado, ele vai ganhar e tudo mais. Entendi dessa parte? E onde é que a gente encontra as NBRs? Além do Google, né? Porque eu sei que a gente digita lá e encontra. Elas estão, então, no catálogo da ABNT, lá no site. Só que tem um problema. Para acessar as NBRs, várias delas, a maioria delas, é preciso pagar. E isso é uma polêmica aí nas áreas das engenharias, pelo que eu pude entender. Por quê? Se elas são obrigatórias por lei, por que elas são pagas? O que você acha disso? Me conta lá no fórum a sua opinião. Olha só o exemplo que eu coloquei aí para você entender mais ou menos o preço. Essa NBR que está aí no meu slide, ela é de instalações elétricas de baixa tensão e o valor dela, olha ali embaixo, R$ 415,80. Quem é que paga esse valor? Quem precisa usar essa NBR? Provavelmente uma empresa, um autônomo, certo? Mas e aí? Como é que um autônomo, por exemplo, vai cobrar esse valor de quem? Ele vai cobrar do cliente? Bom, a gente vai conversar um pouco sobre essas questões de preço na nossa próxima aula de ordem de serviço e orçamentos. Mas fiquem tranquilos, geralmente as empresas é que compram essas NBRs para fornecer aos seus empregados para que eles executem as funções deles com segurança e qualidade, certo? Uma vez que a NBR ela é comprada, ela é paga, você não precisa pagar outras vezes por ela. Você tem acesso perpétuo a essa NBR e sempre que ela for atualizada, revisada, você vai ter acesso a ela atualizada e revisada, certo? E essas NBRs que a gente encontra na web, professora, são pirataria. Pois é. Qual que é o problema dessa NBR que a gente encontra na web? Bom, pensando na divulgação e no acesso ao conhecimento, eu, Claudine, acho que não tem problema nenhum. O problema é que, em algumas áreas, a tecnologia, por exemplo, ela é revista a todo momento e pode acontecer de uma NBR ter sido atualizada e você, que está usando uma NBR que você achou no Google pirateada, não ter acesso a essa atualização. Isso faz com que você esteja infringindo a lei. Como é que faz, então, para a gente que é estudante acessar a NBR de uma forma legal? Quando a gente está lá no campus, na rede, conectados na rede do IF Goiano, como alunos e como servidores, nós temos acesso às NBRs por meio de uma parceria da ABNT com as instituições de ensino. Então, registrem esses dados aí para que, quando a gente voltar às nossas atividades no campus, vocês possam acessar as NBRs do seu interesse, do seu curso, de forma legal. Você vai entrar no catálogo, ABNT, coleção, login e senha, aluno IF Goiano, tudo maiúsculo, certo? Mas eu queria mostrar para vocês um exemplo de NBR, que é a 14724, que é a NBR específica para trabalhos acadêmicos. É só para mostrar para vocês qual que é o padrão desse documento, já que todas as NBRs seguem o mesmo padrão, só vão mudar o assunto, tudo bem? Deixa eu achar a minha aqui para mostrar para vocês. Então, essa daqui é a cara da NBR, todas elas vão ter essa carinha aqui, certo? Essa é a capa dela, então nós temos aqui norma brasileira, a BNT, o número da norma. Olha aqui, nós temos dados dessa edição, então ela é a terceira edição já foi atualizada 3 vezes e ela é válida desde 2011. Vocês vão ver aqui que essa é uma NBR que não é minha, baixada lá pelo IF Goiano. Aqui tem o título, né, trabalhos acadêmicos. Olha aqui do lado que eu disse para vocês da marca d'água, de quem foi o responsável pelo download dessa NBR, Petrobras. Ela é da Petrobras e está circulando aqui na internet, certo? Como eu preciso dar essa aula para vocês, tá valendo, né? Não fui eu que pirateei, pelo menos. Então, olha só, informações técnicas, ela tem 11 páginas, ela é do ano de 2011, provavelmente já tem uma mais atual, de 2018. Só que eu não encontrei, eu precisava mostrar para vocês a cara da ABNT. Ó, temos um sumário com todas as informações regulamentadas nessa ABNT, essa daqui é de trabalhos acadêmicos, então temos questões de trabalhos acadêmicos.
Tem um prefácio com as informações que eu já passei para vocês do que são, o que é a BNT, o que é a NBR. Depois vem aqui todas as referências que são relacionadas a essa NBR. Então, se a gente está falando de trabalhos acadêmicos, tem mais coisa que precisa ser estudado para fazer um trabalho acadêmico de acordo com a ABNT. Então, quais são essas outras NBRs indicadas aqui? A para referências, a de numeração de sessões, sumário, resumo, índice, vejam, são todas NBRs diferentes relativas a trabalhos acadêmicos. E aí aqui vem uma das coisas que eu acho mais legais nas NBRs, um lugar para você aprender vocabulário técnico. Para vocês dos cursos técnicos, essa parte é sempre muito importante, porque ela vem como se fosse um dicionário, um glossário de termos e definições dos termos técnicos utilizados aqui. Então, aqui nesse caso, são todos termos relativos a trabalhos acadêmicos. O que é um anexo? O que é um apêndice? Quem é considerado autor? Certo? Então, todos aqui, nós temos, então, esses termos técnicos definidos aqui. Depois vem uma questão que é estrutural. Como é que eu estruturo o meu trabalho acadêmico? Olha, ela mostra o passo a passo, lembrem-se, é uma regulamentação, uma norma. Então, tem que ter esse tudo muito didático. Então, olha só, o que é parte externa? O que é parte interna do meu trabalho? Introdução, desenvolvimento, conclusão, referências. E aí, aqui, a parte do tópico 4, começa a explicar ponto por ponto o que tem que ser feito, como é que tem que ser feito o título, como que tem que ser feito o subtítulo. Deixa eu mostrar uma parte aqui para vocês que vocês sempre ouvem falar e que está bem aqui. Olha só, deixa eu encontrar aqui. Dos elementos textuais. Como é que eu escrevo o meu texto? Como é que ele tem que estar escrito para ser um trabalho de acordo com a BNT? Olha só, tem que usar a folha A4. Ó, o tamanho das margens, lembra que eu já ensinei isso para vocês? 3 centímetros e 2, 3 e 2. Fonte 12. Se a citação tiver mais de 3 linhas, tem que ser com recuo. Espaçamento 1,5. Nota de rodapé, paginação, como é que coloca a página, como que tem que fazer citação, e aí olha só, para citação tem uma NBR só para ela. Então eu só queria usar esse exemplo para mostrar para vocês como que é uma NBR. Esse formato aqui, ele é o mesmo para qualquer assunto e para qualquer área do conhecimento. Vocês vão fazer um teste depois, comentando comigo lá no nosso fórum de dúvidas desse módulo 3, quais são as NBRs que vocês já usam no curso técnico de vocês, que vocês acharam boas, difíceis, não sei, quais são as impressões de vocês sobre as NBRs que vocês já precisaram utilizar no curso? Me conta lá. Obrigada, pessoal. A gente faz um trabalho prático assim que for possível retornar ao campus com as NBRs. Essa daqui foi uma aula introdutória. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!